Capítulo 16. O preço é uma história. A precificação é uma ferramenta de marketing, não apenas uma forma de lucrar. Em algum momento, você terá que dizer às pessoas o quanto está cobrando por seus serviços e produtos. Há duas coisas importantes que deve observar quanto aos preços. O marketing muda seu preço. O preço muda seu marketing. Como as pessoas formam suposições e associações com base em seus preços, e seu preço determina o que as pessoas acreditam sobre o seu serviço, é importante ter clareza sobre sua posição. Seu preço deve estar alinhado com os extremos que reivindicou como parte do seu posicionamento. Você é o tipo de pessoa que pede o vinho mais barato do cardápio? E o mais caro? Observe que nenhuma das duas perguntas disse nada sobre o vinho em si, nem sobre o seu sabor ou seu valor. Simplesmente falamos sobre preço. Ninguém dirige o carro mais barato possível. Quase não se vê modelos Yug nas ruas. E poucos são tolos o suficiente para dirigir um Bugatti por aí. Mas, dentro desses extremos, inúmeras histórias estão sendo contadas. Histórias que contamos a nós mesmos e que contamos aos que nos rodeiam. Um Porsche não tem utilidade concebível proporcional ao seu custo. É apenas um símbolo, uma bandeira pintada de prata ou vermelha que hasteamos em nossa garagem e no teatro de nossa autoestima. Claro, o preço é mais que um sinal. Ele é também o impulsionador do crescimento do nosso projeto, porque o preço determina o que representamos, para quem estamos projetando a história que contamos. E o preço cria ou elimina a margem, e essa margem é o dinheiro que está disponível para gastar no nosso marketing de saída. Pensemos no padeiro. Se os ingredientes e despesas indiretas associadas a um pão custam R$ 1,95 em uma quantidade razoável, podemos examinar três extremos. Com um preço de varejo de R$ 2,00 o pão, o lucro por pão é de 5 centavos. Com o preço de R$ 2,50 o pão, o lucro por pão é de 55 centavos. Esse é um aumento de 11 vezes, mais de 1000% a mais de lucro por pão. E a R$ 3,00 pão, estamos lucrando mais R$ 1,00 por pão, mais de 20 vezes do lucro do primeiro exemplo. O padeiro que cobra R$ 2,00 por pão precisa vender 21 pães para cada pão que o padeiro de luxo vende a 3. 21 vezes a mais é a diferença entre alguns clientes por hora ou uma fila na porta. Mas, dizemos, nossos clientes preferem pagar o preço mais baixo. Pode ser, mas como eles valorizam uma loja limpa e brilhante, com uma equipe de funcionários bem paga e prestativa, uma nova placa na janela e um time local de beisebol com novas camisas com seu logotipo? Como eles valorizam a bela sacola de compras que vem com cada pão? Sem mencionar as amostras grátis dos biscoitos amanteigados que você chama de sequilhos? Como é que eles se sentem ao dizer aos seus amigos que estão comendo o mesmo pão que é servido naquele restaurante chique na rua deles? É melhor pedir desculpas pelo preço uma vez do que ter que pedir desculpas por uma centena de pequenas ofensas repetidamente. O preço é um sinal. Preços diferentes, pessoas diferentes. A Quakers inventaram a etiqueta do preço. Antes disso, era normal que nada tivesse um preço fixo. Todos pechinchavam. Mas a Macy's e a Wanamaker precisavam crescer, construir enormes lojas com funcionários mal remunerados. Não havia como treinar e confiar com tantas pessoas pechinchando. E assim, eles foram os pioneiros a usar a ideia dos Quakers em ampla escala. Embora a etiqueta de preço tenha sido originalmente concebida porque os Quakers pensavam que era imoral cobrar preços diferentes para pessoas diferentes, sua implantação em definitivo aconteceu porque os industriais e as grandes organizações gostavam da eficiência. Mas como tudo mais mudou, a internet mudou as coisas. Por um lado, você pode contar a história de que o preço é o preço. A Tesla contou uma história para os compradores de carros de luxo e eles respiraram aliviados. Mas, quando a Uber tentou adequar os preços à demanda, isso custou à sua marca bilhões em confiança. Para a maioria das organizações, particularmente as pequenas, a parte difícil não é a mecânica de cobrar valores diferentes, é a narrativa. Estou mencionando isso porque é uma maneira poderosa de entender a história do seu preço e o preço da sua história. Como você se sente quando descobre que conseguiu um desconto que ninguém mais conseguiu? E se merecesse esse desconto? Como você se sentiria se outras pessoas conseguissem esse desconto e você não? E quanto à escassez e os preços escalonados da Quick Taker? O medo de perder um nível de preço porque está quase acabando o impulsiona a agir?
Barato é outra maneira de dizer amedrontado. A menos que você tenha encontrado uma nova forma extraordinária de entregar seu serviço ou produto, correr para ser o mais barato provavelmente significa que não está investindo o suficiente em mudanças. Quando se é o mais barato, não há promessa de mudanças. Você está prometendo o mesmo por um preço mais barato. O nivelamento por baixo é tentador, porque nada é mais fácil de vender do que o produto mais barato. Não requer novos cálculos ou um pensamento profundo do seu cliente. Não é uma questão cultural nem emocional, é simplesmente o mais barato. O preço baixo é o último refúgio de um profissional de marketing que não tem mais ideias generosas. E o gratuito? Se o marketing é feito para e com o consumidor, por que não tornar tudo gratuito? Duas razões. 1. Engajar-se em uma transação é fundamental, diferente de encontrar um objeto aparentemente sem valor, ou pelo menos inestimável, que tenha sido livremente compartilhado. A escassez, a tensão e a adesão existem quando devemos decidir fazer uma compra, e o profissional de marketing sacrifica tudo isso quando a compra é realmente gratuita. Sem fluxo de caixa, você não consegue investir o seu produto, sua equipe ou em marketing. Mas vale a pena considerar o gratuito por outras razões, em outras situações. O produto grátis não é simplesmente um centavo a menos ou um real a menos. É uma categoria completamente diferente de transação, porque assim como dividir por zero, tem uma escala infinita. É bem mais provável que uma ideia gratuita se espalhe muito mais rapidamente do que uma ligada ao dinheiro. Se acessar o Facebook custasse R$3 por mês, teria atraído menos de 1 milhão de usuários. Se fosse preciso pagar para ouvir o sucesso da rádio, o top 40 teria desaparecido. E ainda assim, não temos como ganhar a vida se for tudo gratuito. A saída desse paradoxo é combinar duas ofertas, casadas entre si. 1. Ideias gratuitas que se espalham. 2. Expressões caras daquelas ideias pelas quais vale a pena pagar. Quando uma chefe dá suas receitas, aparece em um podcast ou conduz um seminário online, ela está entregando suas ideias gratuitamente. É fácil encontrar, interagir e compartilhá-los com frequência. Mas se você quiser comer aquele macarrão servido em uma louça bonita sobre uma toalha de mesa branca no restaurante dela, terá que pagar R$24. Quando uma música no rádio é gratuita, mas o ingresso do show custa R$84, o artista é recompensado. A louça cara e o ingresso são lembranças de ideias, e elas devem ser caras. Existem inúmeras maneiras de compartilhar sua visão, suas ideias, suas impressões digitais, sua capacidade de se conectar gratuitamente. E cada elemento desses cria consciência, permissão e confiança, o que lhe dá uma plataforma para vender a coisa pela qual vale a pena pagar. Confiança e risco, confiança e despesa. É racional acreditar que estamos mais propensos a exigir confiança antes de nos envolvermos em transações arriscadas. E também é racional esperar que as pessoas tenham uma probabilidade maior de precisar de mais confiança antes de gastar muito dinheiro, uma forma de risco, ou de comprometer tempo e esforço. Muitas vezes, porém, o oposto é verdade. O fato de a transação ser arriscada faz com que a dissonância cognitiva entre a ação. Inventamos um sentimento de confiança precisamente porque estamos gastando muito. Sou uma pessoa inteligente e a coisa mais inteligente a fazer seria garantir que confie em alguém antes de investir minha poupança de toda uma vida, ou até mesmo minha vida. Então, preciso confiar nessa pessoa. É para isso que serve o bootcamp. O alto custo de participação, sangue, suor e lágrimas, faz com que nos alinhemos com o grupo. É por isso que as pessoas mudam de outward bound. É por isso que restaurantes e hotéis sofisticados conseguem sobreviver a críticas ruins. Quando as pessoas investem pesadamente dinheiro, reputação ou esforço, elas geralmente inventam uma história para justificar seu compromisso. E essa história carrega confiança. Todo vigarista sabe disso. A ironia é que os profissionais de marketing que precisam de confiança muitas vezes não entendem isso. Diminuir o preço não faz com que você seja mais confiável. O efeito é o oposto, na verdade. Seja generoso com a mudança e corajoso com o seu negócio. A generosidade em termos de trabalho livre, descontos constantes e muitas horas extras não compensadas não é realmente generosidade, porque não é possível sustentá-la, logo você estará quebrando as promessas que fez. Por outro lado, mostrar generosidade com sua bravura, empatia e respeito é de fato um ato generoso. O que seus clientes querem de você é que se importe o suficiente para mudá-los, que crie atenção que leva um movimento para frente, cumpra o trabalho emocional que os deixará abertos às possibilidades. E se você precisar cobrar muito para conseguir isso, ainda é uma barganha. Estudo de caso, nada de gorjeta no USHG. Por mais de uma década, o restaurante com melhor classificação no guia Zagat de Nova York foi a Union Square Café.
Ao longo dos anos, a empresa que operava o café adicionou quase uma dúzia de outros restaurantes conceituados em Nova York e no processo criou a Shake Shack, uma empresa de bilhões de dólares. Como parte da Union Square Hospital Group, em 2016 eles surpreenderam muitos ao abolir a gorjeta. Em vez de acertar gorjetas, o USHG aumentou seus preços em 20%. Eles dedicaram o aumento da receita a oferecer licença maternidade, paternidade, salários justos e a chance de tratar sua equipe como profissionais. A mudança significativa é que a equipe dos fundos, que realmente faz sua comida, recebe um pagamento melhor. Isso significa que os garçons têm um incentivo para trabalhar em equipe, trocar turnos, trabalhar da mesma forma que um médico, um piloto ou um professor, pelo trabalho, não pela gorjeta. Essa é uma ótima liderança, mas apresenta vários problemas de marketing. Como você comunica o aumento de preços e a eliminação da gorjeta para um cliente regular? Alguém que valoriza a percepção de um relacionamento especial porque ele se vê como alguém que dá gorjetas acima da média? Como comunicar isso a um turista que está comprando aos preços dos cardápios online antes de fazer uma reserva e não sabe que as gorjetas incluídas no preço tornam o restaurante muito mais barato do que parece? Como comunicar isso aos funcionários, particularmente aos servidores de maior rendimento que verão seus salários diminuírem? Que mudança está sendo feita e para quem? Um dos grandes insights a serem levados em consideração é que uma mudança como essa não pode ser para todos. Por exemplo, alguns clientes se alegram com o status que obtêm ao deixar uma gorjeta considerável. O gesto é carregado de simbolismo e para quem é bem de vida é um prazer barato. O USHG não pode mais oferecer essa emoção. Sinto muito, mas não é para você. Por outro lado, um cliente que procura afiliação como uma forma de status pode achar que o tipo certo de agradecimento sincero soa muito melhor do que o medo associado ao exagero ou escassez da gorjeta. Melhor ainda, o cliente que tem uma visão de mundo que gira em torno da justiça e dignidade agora tem mais dificuldade em enfrentar outros restaurantes. Dada a escolha entre um restaurante em que os trabalhadores são engajados, tratados com justiça e trabalham com dignidade, ou em um em que a hierarquia prejudica todas as coisas, é mais fácil tornar-se um frequentador habitual em um restaurante que esteja orgulhosamente alinhado com a sua cosmovisão. Jantar em um restaurante raramente é um empreendimento solo. O USHG dá aos anfitriões uma chance de ganhar status através da sinalização de virtude. Os clientes ganham uma história que podem contar a si mesmos e aos outros. Uma história sobre como o pequeno ato de escolher um restaurante transforma a situação em uma questão muito maior em termos de desigualdade de raça, gênero e renda. Essa escolha não é para todos, mas para as pessoas certas. Ela transforma a experiência. Para quem é? Qual sua serventia? E como o status é alterado? O que direi aos outros? Espero que vocês tenham gostado, galera, desse capítulo. Vejo vocês no próximo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe seu comentário se você está gostando. Para mim é muito importante saber a opinião de vocês. Beleza, galerinha? Fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Valeu!